Hoje nós trataremos de um assunto de extrema importância que diz respeito aos venenos ideológicos e espirituais que são disseminados na universidade. Então, professor, para que nós possamos iniciar, vamos fazer a oração de São José de Cupertino. Tá ótimo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Querido São José de Cupertino, purifica o meu coração, transforma-o e o faz semelhante ao teu. Infunde em mim o teu fervor, a tua sabedoria e a tua fé. Mostra a tua bondade, ajudando-me, e eu me esforçarei para imitar tuas virtudes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amável protetor meu, o estudo geralmente é difícil, duro e entediante para mim. Tu podes deixar tudo isso mais fácil e agradável. Espera somente meu chamado. Eu te prometo um esforço maior em meus estudos e uma vida mais digna de tua santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, que quiseste atrair tudo a teu Filho unigênito, que foi crucificado, permite que, pelos méritos e exemplos do teu seráfico José, mereçamos chegar a ele, que contigo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. Então, professor, para que nós possamos dar início à nossa conversa aqui, eu gostaria de fazer uma rápida introdução para que o nosso público possa se situar do que exatamente nós estamos falando. Nós temos hoje no mundo 3 grandes grupos que almejam o controle global, literalmente dominar o mundo. São eles, o primeiro, o grupo islâmico, o segundo, o bloco comunista, que tem sua origem lá em Karl Marx, passando pela Revolução Russa. Quando Lenin assume o poder, ele cria o Comintern, que mais tarde vai se tornar a KGB, cujo objetivo era disseminar o comunismo pelo mundo. Mais tarde nós temos a interpretação de Gramsci, que vai dizer o seguinte, que não adianta querer tomar o poder pela força armada, mas sim através da cultura, de maneira que as pessoas elas vão se tornando comunistas sem perceber. E aí, então, ocorre a tomada do poder pela via legal. E nós temos um terceiro grupo, que é o grupo dos globalistas, que são metacapitalistas, grandes capitalistas, que, na sua ambição de controlarem o mercado financeiro, eles tentam, por diversos meios, impor o controle sobre a população. Esses 3 grupos, eles têm as suas divergências e eles têm as suas cooperações. Mas os 3, eles têm eles têm um ponto em comum, que é a destruição da Igreja Católica e a perseguição aos cristãos. O senhor tem alguma consideração a fazer, professor? Então, com certeza, estou de pleno acordo. E é interessante observar que nesse contexto, dessas lives de apresentação do nosso curso pré-universitário São José de Cupertino, cujo objetivo é justamente conferir àqueles que desejam entrar nas universidades uma educação que leve em consideração o fim último do homem,
educação voltada para o céu, para a vida eterna, mas que, é claro, se preocupa com esta vida. E é muito interessante o que você falou, porque esses três grupos, né, e poderíamos situar todos eles nesse movimento do globalismo, né, de alguma forma todos acabam por cooperar com o globalismo, eles invadiram as universidades, né? Os três grupos hoje ocupam as universidades e promovem todas as suas pautas lá dentro. E o objetivo é muito claro, você falou muito bem, é destruir a Santa Igreja Católica e nos destruir. E eu gostaria simplesmente de salientar isso, que como eles invadiram as universidades, todos aqueles que se preparam para ingressar numa universidade hoje, eles precisam estar cientes desta realidade, que em geral, como regra, eles encontrarão um ambiente muito hostil e entrarão em uma guerra ao mesmo tempo espiritual e intelectual. Então é fundamental que os alunos estejam cientes que ingressarão em uma batalha, e isso independe da vontade deles. A guerra existe e eles, como soldados, terão de lutá-la, independentemente do que... Exatamente. E é interessante que as nossas disciplinas se complementam nesse sentido, né? Porque são disciplinas complementares, digamos assim, que de alguma forma são extracurriculares, mas a minha disciplina vai falar mais dos perigos espirituais e preparar os nossos alunos para a guerra espiritual que eles vão travar nas universidades, e a sua disciplina vai prepará-los para essa guerra intelectual. Porque hoje, infelizmente, em muitas universidades, o objetivo é que o aluno deixe de ter fé, né, perca a sua fé. Então, a ideia é injetar uma série de venenos, né, para usar o título, né, da nossa live, uma série de venenos espirituais e intelectuais nos alunos para que eles percam a fé e também deixem de buscar a verdade. Deixem de crer na verdade e deixem de buscá-la. E é fundamental, penso nessa live, que nós alertemos de uma forma mais geral, mais especificamente faremos nas nossas aulas, mas alertemos de uma forma geral quais são esses venenos, né, principalmente, e o que os alunos devem fazer de antemão para se preparar para essa batalha, né? Exatamente. Eu posso tirar como exemplo uma experiência minha particular, porque atualmente eu estou cursando licenciatura em História. Os 3 primeiros semestres do curso foram basicamente pedagogia. Né? E ali, nesses 3 primeiros semestres, foi nítida uma exaltação da figura de Paulo Freire, né? Como a gente sabe, a partir da aplicação de seu método, destruiu a educação no nosso país. E agora, com outras disciplinas do curso, né, a gente percebe muito uma exaltação, principalmente de Karl Marx. Né? Eu acho engraçado, eu até comento às vezes com os conhecidos meus, quando eu falo que eu estou fazendo curso de História, que muitas vezes eu não preciso nem estudar para as provas. Eu olho ali as alternativas, porque normalmente as provas são todas de múltipla escolha, eu olho as alternativas e marco aquela sempre que está com a ideologia mais à esquerda. Normalmente a nota na prova é 8, 9 ou 10. Essa é a forma. Então, infelizmente, né, seja nas instituições públicas ou nas instituições privadas, nós temos essa infiltração dessas ideologias perversas, fruto do que eu havia dito antes, desse marxismo cultural, que ele se infiltrou lá atrás, né, nas escolas, nas universidades, na mídia, no show business. E houve, então, a formação de professores
que foram repassando essas ideologias, né, de turma em turma que foi formada nas universidades. Então, hoje, principalmente, infelizmente, né, nós vemos aí, né, principalmente nos cursos de humanas, mas os cursos de exatas também não estão isentos disso, né, essa contaminação. Sim, exatamente. Eu fiz Direito, né, na UFRJ aqui do Rio de Janeiro, a Faculdade Nacional de Direito. E eu tive apenas um professor católico, graças a Deus, na disciplina de Filosofia de Direito. Assim, católico eu digo, eu não perguntava qual era, se os professores eram católicos, mas o fato é que este professor eu percebia que ele tinha fé na aula que ele dava. E graças a Deus, ele foi uma luz no meio daquelas trevas. E eu penso que foi um verdadeiro milagre eu ter caminhado pela universidade sem ter me pervertido, porque eu entrei na universidade sem fé. E eu me converti justamente no último ano de faculdade. Então eu considero isto uma grande graça de Deus, porque muitos se perdem nesse caminho. E é interessante também observar que a universidade foi criada pela Igreja, né? A Santa Igreja Católica que criou a universidade na Idade Média, santos, grandes doutores como Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, dedicavam, né, parte das suas vidas a lecionar nas universidades da época, especialmente a Universidade de Paris. Depois a gente viu os jesuítas, né, que foi uma ordem religiosa que surgiu na universidade, no ambiente universitário, e a partir da Revolução Protestante, da Revolução Francesa e a Revolução que você já citou, a Revolução também comunista, a universidade passou de um instrumento de santificação das pessoas para um instrumento de perversão. E, de fato, hoje, uma das tarefas mais urgentes, se não for a mais urgente, é, de fato, a recristianização da universidade, né? A recatolização da universidade. E é interessante, eu dizia no início que o aluno ele deve se preparar para uma guerra, mas isso não é para desanimar os alunos, né? Por mais que seja algo que pode nos assustar, sem dúvida nenhuma, mas é algo que deve nos animar, porque ali é um campo muito fértil para a missão. O aluno deve ver a universidade como um grande apostolado, é um meio para servir a Deus, em inúmeras frentes e inúmeras formas, porque ali ele vai aprender a buscar a verdade, ali ele também não é a principal função, mas ele aprenderá um ofício que permitirá que futuramente, para aqueles que são chamados ao matrimônio, ele permitirá que ele sustente a sua família também, os seus filhos, através daquele ofício e colabore com Deus no aperfeiçoamento da criação com o seu trabalho. Então, eu, na minha disciplina, pretenderei sempre colocar Deus no centro de tudo. E é fundamental que o aluno, desde já, tanto na sua disciplina como na minha, ele se prepare para colocar Deus no centro. Tudo que ele fará lá deverá ser para Deus. Por isso é que eu vou me focar muito na questão de continuar na universidade ou investir durante a universidade na vida espiritual. Como ter vida espiritual no meio da vida universitária, como ter vida sacramental no meio da vida universitária. E assim, o maior desafio talvez seja como não perder a fé, como se manter na fé, no caminho, na ortodoxia e principalmente, talvez, como se manter dentro da retidão moral, dentro daquilo que um fiel católico é chamado a viver para viver de acordo com a sua fé. E isso é um grande desafio. E é fundamental que nós estejamos muito alinhados, como estamos aqui, para que os alunos, ao mesmo tempo, sejam devidamente precavidos dos venenos intelectuais e dos venenos espirituais, porque isto será uma tônica. E é necessário, a meu ver, também uma preparação até para uma ridicularização, para um martírio, que não é um martírio físico ainda, mas é o martírio da ridicularização daqueles que não compreendem ou combatem a fé que os alunos professam. Então, sim, será um ambiente hostil, mas
um campo de missão para que Deus seja servido, tanto na busca da verdade e no serviço à verdade, mas também em buscar levar aquelas pessoas que lá estão, alunos ou mesmo professores, para Deus. E isso é muito possível, porque muitas dessas pessoas, elas seguem um caminho ruim por ignorância, por falta de quem anuncia a verdade, e acabam que são levadas ao abismo quase que à força. E é isso que a universidade faz hoje. E por isso é tão urgente iniciativas como essa, né, que Deus colocou no coração da sua irmã, da Thaís, e depois nos nossos, ou até no mesmo tempo, porque quando ela veio falar comigo, algo parecia que já estava no meu coração. Por isso é tão importante iniciativas como essa, e que elas sejam difundidas, divulgadas, apoiadas, para que, de fato, as universidades voltem a ser um instrumento de santificação da sociedade e de levar as pessoas para o céu, que é o que a gente espera. E isso é possível, a gente precisa crer que isso é possível. E, naturalmente, a sociedade será muito melhor quando as universidades voltarem a servir a Deus. Certamente. Eu tenho uma experiência particular, que o meu primeiro curso superior, eu me formei oficial do Exército pela Academia Militar das Agulhas Negras, e como lá o ensino é mais técnico, então, né, evidentemente lá não, por se tratar do Exército, não há essa disseminação dessas ideologias, muito pelo contrário, o Exército, né, que no passado combateu o comunismo, ainda hoje o faz, e desde aquela época eu lembro que eu tinha já uma visão um pouco mais crítica, que para eu poder me informar, eu buscava, né, os jornais da época, Folha de São Paulo, Estadão, etc. E ali eu li as notícias, né, com já aquele viés ideológico intrínseco dessas formas de mídia, e ali eu já comecei a perceber que alguma coisa ali não estava certa. Eu me formei em 2008, quando foi em 2015, eu tive uma experiência de uma maior aproximação com a igreja. Né? Eu não tinha uma vida assim muito assídua dentro da igreja. Quando foi em 2015, eu tive então uma conversão mais profunda, e através do padre Paulo Ricardo eu conheci o Olavo de Carvalho. E a partir do Olavo de Carvalho eu conheci diversos alunos dele, como o pessoal do Brasil Paralelo, do Senso em Comum, do Terça Livre, o Bernardo Kister e tantos outros, né, que a gente vê hoje lutando contra essa corrente. E já nessa época, em 2016, aliás, 2017 para 2018, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal, e ali eu já pude perceber uma contaminação nesse sentido de que, né, por ser direito penal, então tinha aquela história de que o Brasil prende muito, toda aquela história de proteção ao bandido, né, desarmamento, etc, etc. Inclusive, a minha pós-graduação, o meu artigo de pós-graduação foi justamente contra o Estatuto do Desarmamento. E depois, aprofundando no assunto, né, nos assuntos, eu vim a iniciar esse curso de História, que hoje eu já estou aí para mais da metade, e hoje eu posso perceber, né, que uma contaminação bem maior. Eu queria aproveitar aqui, e já que a gente falou, né, que nós vamos alertar aqui os nossos alunos sobre o que é que eles vão encontrar, né, na universidade, eu queria abordar alguns pontos aqui. O primeiro, né, como eu já falei antes, uma grande exaltação de Karl Marx, né, vão ouvir muito, né, de que o capitalismo é opressor, de que o comunismo
Ele serve para acabar com as desigualdades sociais. Existem vários movimentos sociais, né, desde movimento contra o racismo, movimento feminista, o movimento abortista, a ideologia de gênero, tantos outros aí que o aluno muito provavelmente ele terá contato na universidade. Sim, com certeza. São muitos os percalços mesmos e os obstáculos. E eu penso que, de fato, a nossa maior função será atacar cada um desses pontos, não somente sob uma ótica negativa, né, no sentido de ensinar os alunos a combater esses inimigos e superar esses obstáculos, mas também sob uma ótica positiva, né? Da minha parte, quando eu olho a minha experiência, eu me formei muito próximo de você. Eu me formei em 2010 e entrei na universidade em 2005. E lá já encontrei um ambiente muito hostil, mas eu tenho assim a convicção, por conversar com universitários até hoje, que o ambiente hoje está muito pior. Não somente na minha universidade, mas em quase todas as outras, né? E da minha parte, o que eu observo dos maiores percalços, primeiro, é a ridicularização pública da Santa Igreja, né? Então, a Igreja na universidade, a Santa Igreja, ela deixa de ser o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, deixa de ser no discurso geral, digamos assim, e ela se transforma em uma espécie de boneco, aquele boneco de boxe, né, que você agride, e quase todos os professores em algum momento vão agredir a Santa Igreja, e é claro que os alunos replicarão. Então, esse é um obstáculo importante. Você ouvir de forma quanto mais falácias, ofensas à Santa Igreja. Também, por outro lado, uma visão utilitarista do estudo e da própria profissão, como se aquilo não tivesse um fim último, ou não tivesse que ser ordenado para Deus. Então, o aluno ele não será jamais, ou em muitas universidades não será incentivado a ter uma vida espiritual, muito pelo contrário. Ele vai aprender o materialismo mesmo, e a oração para a maior parte daquelas pessoas será um ato inútil. Então, como continuar a ter vida espiritual naquele ambiente? Como continuar a ter uma vida sacramental sólida? E como se manter católico num ambiente que só ofende a igreja, só fala mal dela, transforma a igreja na maior das inimigas? E também penso que é muito importante falar de um ambiente que leva ao pecado mesmo. Pensar como na rotina dos universitários o pecado é lançado, de fato lançado nas faces dos alunos mesmo, e de modo que eles tenham uma vida depravada, uma vida de embriaguez, de depravação sexual. E eu ainda peguei na minha faculdade o início daqueles movimentos que a gente observa hoje do lobby gay, né? Já começava a ter na minha universidade, e hoje isso está deflagrado. A cultura da morte, como você falou muito bem, a promoção do aborto, da ideologia de gênero. Hoje é muito comum pessoas frequentarem a universidade travestidas, né? Homens vestidos de mulher que circulam, ou pessoas seminuas. Isso na minha época não tinha, mas hoje é comum você estar numa universidade com pessoas nuas, seminuas e às vezes travestidas, como eu falei, e ter chopadas dentro da universidade com bebedeiras. Como passar incólume? É evidente que é necessário aplicar remédios, né? É muito necessário. Remédios ao mesmo tempo intelectuais, que você vai ensinar, né, os alunos a tomar esses remédios, e os remédios espirituais. Então, eu reforço aquilo que eu disse, eu não me cansarei de dizer. É fundamental que os alunos estejam preparados de fato para uma guerra. Eu me recordei aqui agora da carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, acho até que daqui a pouco eu a lerei, porque é fundamental que os alunos se preparem para uma guerra.
e o pré-universitário São José de Cupertino vai prepará-los em todas as disciplinas para isso. Em todas as disciplinas, os alunos serão preparados para terem as devidas armaduras para enfrentar com fé e retidão moral essa guerra intelectual e espiritual que eles enfrentarão na universidade. Certamente. Um outro problema que eu vejo é que, na verdade, o que acontece? O aluno, quando ele ingressa na universidade, ele já carrega do ensino médio e do fundamental essas ideologias. Eu lembro que no meu ensino fundamental e ensino médio, eu tive professores, principalmente de história, que atacavam a igreja. E hoje em dia a gente sabe que é bem pior, né? Eu acompanho alguns episódios aí que a própria Thaís me conta às vezes, né? Leio material didático, etc. Então a gente vê que o aluno, ele já entra na universidade contaminado, e ali na universidade ele acaba, naquele meio, se envolvendo ainda mais, né? E vai sair da universidade com aquela convicção daquilo que ele aprendeu praticamente a vida inteira, né? Então, eu considero que, além de ser uma preparação para a universidade, o pré-universitário São José de Cupertino, ele é um ponto de inflexão. O aluno, ele tem a oportunidade já de, a partir daqui, ele conhecer a verdade sobre tudo aquilo que ele veio aprendendo anteriormente, e a partir daqui, sim, ele esteja preparado para essa guerra a qual você falou. Você tocou num ponto fundamental que, de fato, realmente havia até escapado, porque, de fato, isso começa hoje no colégio, na escola, e até na minha vida, não sei se na sua, eu não peguei muito isso, né? Eu até na universidade, porque eu penso que esse movimento foi de cima para baixo, né? Esse movimento ele começa na universidade, e hoje ele tem atingido crianças na mais tenra idade. A gente até viu na época que o nosso atual presidente era deputado, um dos momentos até mais marcantes, eu penso, da sua vida de parlamentar foi impedir um material que seria utilizado com crianças de 3 anos, para falar de ideologia de gênero para elas. E o fato é que nem se fala hoje mais no ensino fundamental e principalmente no ensino médio o que é colocado para os alunos. Então, realmente, nesse sentido, você tocou num ponto fundamental. O pré-universitário ele já vai impedir essa perversão que acontece hoje, muitas vezes, no ensino médio ou até no fundamental. Como essa politização do ensino, essa perversão, ensinar o aluno a ser partidário da cultura da morte, partidário da ideologia de gênero, partidário do lobby gay, desde a mais tenra idade. E é notório isso. Às vezes nós convivemos com pessoas que estão ali na fase da adolescência, final da adolescência, como a gente às vezes se assusta com determinadas palavras, com determinadas atitudes. Então, esse ponto é fundamental, porque ao mesmo tempo que ele vai preparar para a guerra da universidade, mas ele também já ajudará a travar uma guerra na qual eles já estão inseridos. E muitas vezes extremamente indefesos. Indefesos nas mãos de professores que não querem ensinar. Muito pelo contrário, só querem perverter. E se a gente pensa na vida, no meu caso eu preciso fazer essa reflexão, se a gente pensa na vida espiritual de uma pessoa, em geral nós somos batizados, ainda bebês, recebemos a primeira comunhão, em geral, ali entre os 7 e os 9 anos, somos crismados, se tudo correr bem, não foi o meu caso, eu fui crismado no fim da faculdade, é interessante, com 22 anos, quando eu me converti, mas em geral com 15. Mas vejam como essa perversão das universidades, mas até das escolas, como você falou muito bem, ela acaba por
comprometer todo esse crescimento intelectual e espiritual que o aluno deveria ter. E ele deveria chegar na faculdade preparado para ter um ensino ainda mais elevado e chegar, sim, a passos largos, mas curtos e largos ao mesmo tempo, mas concretos, ao auge da sua vida intelectual e também ao auge da sua vida espiritual. E como esses venenos espirituais e intelectuais que são inoculados desde a mais tenra idade acabam por impedir isso. Então, esse ponto que você tocou, para mim, foi muito importante, porque é uma sensibilidade que nós teremos que ter nas nossas aulas. Pensar não somente na universidade, mas pensar no colégio também. Ou seja, o que o colégio tem ensinado para aqueles que assistirão às nossas aulas e como eu posso, ao mesmo tempo, preveni-los do mal presente e prepará-los para o mal futuro. Eu penso que as nossas aulas precisam caminhar muito nesse sentido, né? Exatamente. E tem mais um ponto também que eu gostaria de salientar, que é a participação dos pais na formação deste jovem, dessa criança, que futuramente será um universitário. Uma coisa que eu observo é que, às vezes, não necessariamente os pais eles são contaminados com essas ideologias. Eles não necessariamente eles concordam com isso. Mas dentro dessa questão do marxismo cultural, às vezes os próprios pais eles não percebem o mal que estão imersos, tanto os pais quanto os próprios filhos. Então, eu acho importante, às vezes, que os pais, né, aqueles que são mais conscientes, que eles tomem, que eles prestem atenção no material didático dos filhos, mas, às vezes, os próprios pais eles não conseguem identificar esses males. Então, cabe a nós aqui também mostrar para esses alunos que, às vezes, eles têm uma boa formação de casa, mas que eles não entendem a fundo o problema, né, as origens desses problemas, dessas ideologias, né, que, às vezes, eles concordam e não percebem. Sim, perfeito. Eu tenho essa mesma impressão, que boa parte dos pais são contrários a essas perversões que são ensinadas aos seus filhos, mas o que acontece na prática, a meu ver, também, é que a família tem sido paulatinamente relegada para o escanteio da educação da sociedade, digamos, né? Porque e aqui eu recomendo até um documento belíssimo do Papa Pio XI, que é a Divini Ilius Magistri, que ele escreveu bem na época da Itália fascista, né, durante o regime de Benito Mussolini, de forma muito corajosa, para reafirmar que, além da Santa Igreja Católica, quem deve educar a sociedade é a família, são os pais. E hoje já virou uma cultura que, desde pequenos, os pais muitas vezes terceirizam essa missão educacional que Deus lhes confiou, mas não terceirizam, não é a única terceirização possível, que nem é uma terceirização porque está acima deles, que seria para a igreja. Não, a igreja está ainda mais fora nesse contexto atual. É uma terceirização muitas vezes que começa com a babá, com os avós, porque afinal o trabalho é o mais importante de tudo, e depois para a escola. Vejam que até nesse clamor popular pela educação, pode até parecer contraditório o que eu diria agora, mas há um clamor todo popular que tem que ter investimento em educação, como se isso fosse resolver todos os problemas. Mas na realidade, a família ela precisa voltar a se enxergar como a grande educadora da sociedade depois da igreja. Os pais precisam voltar a ser protagonistas da educação dos seus filhos. E, a meu ver, é fundamental esse duplo movimento também nas nossas aulas, de mostrar, ao mesmo tempo, para os alunos que quem é chamado a educá-los, além da Santa Igreja Católica, são os seus pais, mas também prepará-los para que, no futuro, eles sejam protagonistas da educação dos seus filhos. É fundamental resgatar isso. A família como a grande educadora. E aí sim, quando a família assume esse protagonismo, esse mal que você citou não acontece, porque
A escola, ela é observada pelos pais para ver se ela cumpre o seu papel de colaboradora da missão dos pais. Ela acaba por, claro, complementar a educação que os pais não têm condições de dar, porque na realidade há uma série de ciências que os pais não têm condições de dominar todas. Então o que eles fazem é chamar a escola para que a escola possa colaborar com eles e com a Santa Igreja na educação dos seus filhos. Vejam que tudo isso precisa ser muito reordenado. A ordem precisa ser reestabelecida porque a visão que as pessoas têm hoje da educação é uma visão que exclui a família. E os próprios pais, muitas vezes, se excluem. E isso permite que os seus filhos sejam presas fáceis nas mãos de todos esses venenos, né, que os inimigos, infelizmente, os inimigos da Santa Igreja desejam inocular nas suas mentes e nas suas almas, né? Exatamente. Né? Como está escrito no próprio Manifesto Comunista de Karl Marx, eles pretendem, desde lá de os seus primórdios, eliminar várias coisas. Mas 3 principais delas são a propriedade privada, o casamento e a família e a religião. O próprio Lenin dizia que o culto a qualquer divindade é necrofilia, de que o comunismo ele não combina com a religião. E, de fato, né, a gente, estudando a história do comunismo, a gente vê quantas atrocidades foram feitas. E hoje, o grupo dos globalistas, que são os metacapitalistas, eles também se utilizam desses princípios para que eles enfraqueçam a sociedade e possam dominar a posteriori. Sim. Eles atuam na mesma direção, né? É interessante. Essa semana eles foram comparados por um frequentador do Centro Dom Bosco com uma pinça, né? Porque um vem de um lado e o outro do outro, aparentemente inimigos, mas na realidade não são, porque é exatamente o que você falou no início. Eles têm as suas divergências, mas são divergências muitas vezes mais de compreensão ou de princípios, entre aspas, porque nenhuma dessas pessoas tem princípios, mas o objetivo final é o mesmo, e por isso eles estão no mesmo barco, que é destruir, como você falou muito bem, destruir a Santa Igreja Católica e, consequentemente, nos destruir, já que a Igreja é chamada a salvar as almas, né? E, de fato, há essa pauta em comum dos comunistas, dos globalistas. Eu achei muito interessante também você ter colocado também todo esse movimento islâmico no início, porque de fato isso faz muito sentido e é fundamental, é bom reforçar, né, que esse pré-universitário seja divulgado para o maior número de pessoas possível, porque é de fato algo que eu não tenho conhecimento que exista no Brasil, e por isso a gente tem alegria, né? E eu vejo isso como uma graça de Deus de fazermos parte do pré-universitário São José de Cupertino, porque é uma iniciativa nova, fundamental, e que precisa chegar em todos os cantos do Brasil. Todo mundo precisa conhecer, a meu ver, essa iniciativa, e o fato de ser online, que por um lado pode trazer algumas dificuldades, mas por outro traz inúmeras facilidades, porque permitirá que muitas pessoas se inscrevam, que muitas pessoas tenham acesso, e além das disciplinas ordinárias, que sem dúvida nenhuma tem o protagonismo dentro do pré-universitário, isso é inquestionável, mas as nossas disciplinas vão estar ao serviço delas, para que os alunos possam, de fato, estudar com os demais professores, para buscar, de fato, a verdade, para buscar servir a Deus, e o nosso papel vai ser muito ali de permitir que esse caminho de estudo seja dentro da graça de Deus, da minha parte, que os alunos possam, de fato, lutar para estar em estado de graça, e isso é fundamental para os estudos, e da sua parte, de fato, ter uma vida intelectual concreta, uma vida intelectual verdadeira, que isso não é mais ensinado. Hoje, além da perversão espiritual, que é muito concreta, as pessoas não são mais ensinadas a pensar, né? Não são mais ensinadas a buscar a verdade.
há um movimento anti-intelectual que precisa ser combatido, né? E eu penso que as nossas disciplinas acabam por ser também fundamentais, porque permitirão que o caminho seja mais fácil de ser trilhado na vida da graça, por um lado, e numa vida intelectual autêntica, por outro, né? Sim, isso que você falou sobre essa questão anti-intelectual, isso também é muito premente, muito flagrante nas universidades, porque hoje nós não temos intelectuais. Infelizmente, inclusive, dia desse eu estava escutando novamente o podcast do Senso em Comum, ele diz justamente, né, hoje em dia nós não temos intelectuais. Onde estão os Dante, Da Vinci e tantos outros aí da história? Hoje, se a gente pega os temas de mestrado e doutorado que são defendidos nas universidades, são coisas absurdas, que não cabe nem a gente citar aqui agora, mas certamente aí os alunos terão a oportunidade aí de conhecer, talvez a gente até aprofunde alguma coisa, principalmente na minha disciplina, para que o pessoal tenha uma ideia, mas é justamente isso. Aliás, essa questão desse movimento anti-intelectual, ele não está, como a gente já havia conversado, não está somente nas universidades, mas nas escolas também. Não é à toa, né, que, aos poucos, em decorrência aí dessa pandemia, os serviços foram voltando, e as escolas não, e as igrejas não. Foram os últimos setores da sociedade, e as escolas ainda também não estão voltando, em alguns lugares, pontualmente, estão voltando, mas na maioria dos lugares, pelo menos que eu tenho notícia, as aulas presenciais ainda não estão ocorrendo. Esse ponto que você tocou agora foi espetacular, porque realmente os serviços mais essenciais, os dois serviços mais essenciais foram considerados os menos essenciais, né? Não somente por essas autoridades que nos governam, que de fato, muitas delas, ou a maioria, são de fato pessoas más mesmo, pessoas sem fé, pessoas que não querem servir a Deus e não querem o bem comum. Mas o mais duro é percebermos como a própria sociedade comprou essa ideia muitas vezes. Como os próprios cidadãos aceitaram o fechamento das igrejas e das escolas. Aceitaram aquilo que eu falava materializado. Você pegou um gancho muito bom, porque essa rejeição de Deus ela foi materializada no ano passado através do fechamento das igrejas, e essa rejeição da vida intelectual foi materializada através do fechamento das escolas, especialmente as escolas públicas, né? Justamente aquelas nas quais estão as pessoas mais frágeis da sociedade e mais sujeitas a esses venenos. Aqui no Rio de Janeiro, as escolas privadas, até por razões óbvias, aqui haverá bons exemplos e maus exemplos, é claro, mas em geral pessoas dignas que queriam reabrir. Mas nas escolas públicas, a partir de um movimento muito demagogo, hipócrita, que infelizmente muitas vezes partia dos próprios professores, as escolas públicas permaneceram fechadas o ano inteiro. E os alunos mais frágeis, os que mais sofriam. Então, esse diagnóstico que você fez foi muito preciso, porque de fato refletiu essa mentalidade que rejeita Deus, essa mentalidade materialista, ateia, pelo menos de um ateísmo prático muito claro, mas também anti-intelectual. Fala-se muito da importância da educação, mas diante dessa situação do Covid, as escolas foram tratadas como nada. E a importância da presença das crianças e dos jovens nas escolas também tratada como nada. Sem falar do pior, né, do pior de tudo, que foi o fechamento das igrejas. Um desprezo total pela importância da vida sacramental e da vida espiritual para que nós possamos caminhar em direção ao céu. Sem isso nós não somos nada, né? Mas parabéns, porque esse comentário foi muito pertinente e muito adequado. Muito obrigado. Nós estamos caminhando aí para o final da nossa live, daqui a pouco já vai dar o tempo.
você gostaria de fazer uma conclusão da sua parte? Então, a minha conclusão vai ser o que eu prometi no meio da live. Eu vou só ler a carta de São Paulo aos Efésios no capítulo 6, a partir do versículo 10, porque essa vai ser muito a tônica das minhas aulas. Vamos lá. Efésios 6, versículo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vai ser, claro, com palavras muito menos ricas do que essas, e as minhas pobres palavras, eu tentarei ensinar isso para os alunos, para que eles se preparem para essa guerra espiritual que eles travarão nas suas respectivas universidades. Excelente. E, da minha parte também, eu gostaria de concluir. Eu vou tentar buscar o máximo possível, explicar detalhadamente a origem de cada um desses movimentos, de cada uma dessas ideologias, para que os alunos tenham de fato a consciência de que isso é um movimento revolucionário que visa a destruição da sociedade, da igreja, da fé, por motivos muitas vezes absurdos, né? Que visam, às vezes, até a mudança da natureza humana, tão descabidos que são essas ambições, e que é de suma importância que se conheça cada um desses movimentos para que a gente possa combatê-los e os alunos, né, não sejam transformados em militantes que não sabem o que estão fazendo, estão simplesmente repetindo o que os professores estão falando, o que os colegas estão falando, e estão se afastando cada vez mais da verdade e da fé. Maravilha, querido. E só faço um apelo, então, para que todos divulguem o Pré-Universitário São José de Cupertino e aqueles interessados de todas as idades, diga-se de passagem, é um curso até bom para pais também, para muitas pessoas que eventualmente não estão numa preparação direta para a universidade. Eu penso até que pode ser bom para todos ou quase todos. Então, divulguem e se inscrevam no Pré-Universitário São José de Cupertino. E foi um prazer estar aqui contigo nesta noite. Prazer foi todo meu, professor. Você gostaria de fazer uma oração para encerrar nossa live? Sim, sim. Vamos entregar, então, para Nossa Senhora tudo o que foi falado e os frutos espirituais e intelectuais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Rogai por nós. São José, rogai por nós. Rogai por nós. São José de Cupertino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Professor, então, muito obrigado pela sua participação. Agradeço a todos
que assistiram a nossa live. Ela estará disponível depois no nosso canal do Telegram. Acompanhe lá que nós estamos divulgando também aulas gratuitas, todas as aulas introdutórias de todas as matérias. Um beijo no coração de todos, que Deus os abençoe e até as nossas aulas. Amém. Boa noite. Boa noite. Tchau.